Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra revelada da parte de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Eu quero aqui nesse vídeo compartilhar uma palavra revelada, mas antes de compartilhar eu quero aqui orar. Vamos orar como nós fazemos, né? Vamos começar orando, porque é a oração que move a mão de Deus sobre as nossas vidas, amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãs? Vamos à palavra? Amém, irmãs? A palavra que eu quero meditar aqui se encontra em Ruth, capítulo 1, verso 16, que vai dizer: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmãs, nós estamos aqui diante de uma palavra. Nós estamos aqui, irmãs, diante de uma palavra muito maravilhosa, e eu creio que tem revelações de Deus aqui para a minha vida e para a tua vida. A Bíblia vai dizer que Noemi, ela no período de Juízes, esse contexto aqui ele vai surgir no período de Juízes. O período de Juízes, irmãs, é um período onde havia é um período cíclico, digamos assim, um período cíclico. Como assim? É um período de opressão e libertação. Os filhos de Israel, quando eles clamavam ao Senhor, quando eles buscavam ao Senhor, Deus dava livramento dos povos inimigos. Mas quando eles se voltavam para a idolatria, para deuses estranhos, Deus os entregava nas mãos dos inimigos. Então, quando você vai ler o livro de Juízes, e essa história que ela aconteceu nesse período, é um romance, né? O livro de Ruth é um romance. Você vai perceber que essa história aconteceu nesse período. Depois você lê o livro de Juízes, então essa história que eu estarei compartilhando aconteceu nesse período. Então, no período de Juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Ou seja, havia ali um contexto familiar. E as maiores, eu já tenho aqui uma dificuldade, uma revelação. As maiores dificuldades que muitos de nós enfrentamos não é fora, mas é dentro.
as maiores dificuldades que nós enfrentamos não é fora, mas é dentro. Dentro de um contexto, dentro de uma situação familiar, dentro de um setor de trabalho, às vezes conflitos internos de diversas ordens. E houve aqui, irmãs, um contexto familiar onde Elimeleque, ele saiu de Belém de Judá. Belém de Judá significa casa do pão. Belém de Judá significa a casa da provisão. Belém de Judá é o lugar que significa, que simboliza a casa da provisão. E ele saiu de onde ele não deveria ter saído. O melhor lugar para eu e você nós estarmos é em Belém de Judá. O melhor lugar para eu e você nós estarmos é na presença de Deus. Porque Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Lacunas que não são preenchidas, situações que não são preenchidas, irmãs, é fome espiritual. Fome, às vezes, da alma, que só Jesus ele pode preencher. E ele saiu porque houve ali uma dificuldade, houve uma fome na terra, e ele saiu de onde ele jamais deveria ter saído. Não saia. Não saia de onde Deus te colocou. Não saia de onde Deus te colocou. Não saia. Muitas das vezes, ou algumas vezes, o lugar em que Deus ele nos coloca, ou que nós estamos, que nós nascemos, ou enfim, sei que essa família aqui era de Belém, de Judá. Assim como aconteceu aqui uma situação de fome, de uma dificuldade, um desafio temporário, às vezes certos lugares acontecem alguns desafios que nós estamos, que Deus nos colocou. Nem sempre, irmãs, vai ser 100%, existem alguns desafios. Nem sempre, amada igreja, nem sempre. E o que cabe a mim e a você é desenvolver os frutos do Espírito, a paciência. É primordial. Em um tempo de ansiedade, em um tempo onde a indústria dos ansiolíticos tem crescido e vendido milhões de drogas sintéticas, porque medicação é drogas sintéticas, fabricadas pelo homem, cujos efeitos colaterais são desastrosos. Então, em um mundo de tanta ansiedade, irmãs, é necessário, o que Deus ele quer de mim e de você, é desenvolver a paciência. Porque havia aqui uma fome em Belém de Judá. E Belém de Judá não era para ter fome. Mas era algo temporário que iria passar. Temporário que iria passar. E Deus manda te dizer que essa situação ela vai passar. Não vai ficar assim para sempre. E o Espírito Santo me autoriza a te dizer, minha filha, desenvolva a paciência, porque vou eu te dar a vitória nessa casa e nesse caos aí, nessa situação. E ali, irmãs, eles saíram. Tem pessoas que são muito impacientes. A paciência é uma virtude, é um dos frutos do Espírito.
E ali eles saíram de onde jamais deveriam ter saído. Saíram de onde jamais deveriam ter saído. Saíram. Não saia. Não saia de onde Deus te colocou, porque é lá que você vai florescer. Deus vai te fazer florescer. Quem vai te fazer florescer é Deus, mas não saia. Aí a Bíblia agora vai dizer que eles saíram. A pior coisa que tem, irmãs, é você olhar uma pessoa, ou às vezes até nós mesmos, Deus livre e guarde, é você viver errante. Um errante espiritual. Marca, o que é um errante espiritual? Sabe aquelas pessoas que tá em um lugar, daqui a pouco tá em outro 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 lugar. Mas algum problema tem. Algum problema tem. Alguma coisa tem, um errante. Naquele livro A Isca de Satanás, né, do John Bevere. Mas eu li esse livro, se eu não me engano, acho que as partes principais aqui no canal. Depois você vai lá na playlist livro A Isca de Satanás, assiste, ouve, melhor dizendo. Se você estiver na televisão, assiste, né? Mas ouve, e eu aprendi essa expressão errantes espirituais nesse livro. São os errantes espirituais. Os errantes. Fica aqui, fica ali, fica não sei aonde, porque aqui não dá, porque ali não dá, porque lá não dá. Alguma coisa tem, irmãos. Sabe aquelas pessoas também que moram, uma hora mora aqui, outra hora mora ali, outra hora mora ali, é um ano aqui, é 6 meses ali, é 2 anos, é um ano ali, alguma pessoa está errante, irmãs. Deus não nos criou para vivermos assim desse jeito. Precisamos estabelecer raízes em um lugar. Você está enraizado em um lugar é algo muito bom, muito benéfico. E a Bíblia agora vai dizer que eles saíram de Belém de Judá, de um lugar abençoado, para ir para uma terra amaldiçoada. Saiu do lugar da bênção para ir para um lugar que não era bênção, que era maldição. Porque Moabe, irmãs, era o lugar da maldição. Os moabitas eram povos amaldiçoados. Os moabitas eram povos amaldiçoados. Esse povo viera lá do incesto das filhas de Ló. Tanto os moabitas quanto os amonitas. Então o povo era um povo de baixo, que viviam debaixo, foram originados debaixo de uma maldição. Maldição. Saíram do lugar da bênção porque apresentava ali um conflito, uma situação de fome temporária, para ir para o lugar da maldição. Não saia, que essa situação vai passar. Irmãs, a Bíblia agora vai dizer que
esse homem, ele vai morrer. Porque quando se está fora da vontade de Deus, quando se está fora da presença de Deus, quando se está fora do centro da vontade de Deus, tragédias acontecem. Morte espiritual e, consequentemente, morte física. E a Bíblia agora vai dizer, irmãs, que uma tragédia acontece. Elimeleque morre junto com seus 2 filhos. Irmãs, isso é uma tragédia. Se às vezes você perder um filho já é difícil, imagina 2 filhos e um marido. Essa mulher, ela ficou, melhor dizendo, totalmente desamparada. Porque o homem era o provedor 100% da casa. Hoje as mulheres já estão inseridas no mercado de trabalho. Mas nessa época aqui não tinha isso não, irmãs. Ela ficou totalmente desamparada. E ali ela vai fazer uma reunião. Ela ouviu que lá na sua terra Deus havia visitado o seu povo. Deus nunca deixa, irmãs. Você pode passar uma situação ali, uns tempozinhos, uns períodos de alguma situação, de alguma adversidade, de um desafio em Belém, mas Deus visita, Deus não abandona Belém. Deus não abandona. Fica em Belém. E ela ouviu uma notícia. A Noemi ouviu uma notícia. E essa notícia não foi qualquer notícia. Foi uma notícia de que Deus havia visitado o seu povo. E eu quero profetizar aqui que Deus, aleluia, nos próximos dias irá se revelar, aleluia, através de uma boa notícia que vai chegar aí no teu celular. Vai chegar uma boa notícia aí no teu celular, aleluia, e Deus vai se revelar de uma forma sobrenatural. E essa notícia, a notícia boa que está chegando, tem coisa boa chegando, vai chegar uma boa notícia, porque Noemi ouviu uma boa notícia, que Deus visitara o seu povo e ela voltaria lá para a sua terra. Agora não tinha mais a influência de Elimeleque, né? Porque foi ele que praticamente a obrigou. E ela ali, irmãs, tomou a decisão. Como a matriarca, ela tomou a decisão. E ali ela resolveu, irmãs, resolveu voltar. E ali ela vai fazer uma reunião. Ela vai fazer uma reunião. Ela vai chamar Orfa e Ruth, ela como matriarca. O que é a matriarca? A matriarca é uma figura feminina, é uma mulher que tem o poder de decisão. Essa mulher, o que é matriarca? Eu vou falar segundo aqui os meus conhecimentos, naquilo que eu acredito. Matriarca é uma mulher que tem uma posição de autoridade.
Normalmente elas são mulheres experientes, já têm cabelos brancos, ela tem o poder de decidir, de tomar decisões em um lugar ou em um contexto familiar. São pessoas dotadas de sabedoria. Uma matriarca, ela é totalmente sábia. E ela é imbuída de autoridade. E diga-se de passagem, irmãs, não é só autoridade da terra, não, autoridade no mundo espiritual. Existem pessoas que são revestidas de autoridade. São revestidas de autoridade. Sobretudo autoridade espiritual. Por exemplo, os nossos pais, eles são autoridades sobre a nossa vida, tanto natural quanto espiritual. Cuidado, viu? Pai, mãe, aquilo que você fala sobre seu filho. São princípios espirituais. Existem pessoas que Deus coloca como autoridade sobre a nossa vida. Por exemplo, também o nosso pastor, a nossa pastora, a missionária. São pessoas imbuídas de autoridade espiritual sobre a nossa vida. Um patrão é uma autoridade. É uma autoridade. Pessoas que têm mais idade dentro de uma família é uma autoridade. Seja masculino ou feminino, é uma figura, é uma pessoa de autoridade. Cuidado com pessoas de autoridade, tanto terreno quanto espiritual. Cuidado, porque uma palavra, uma maldição lançada, irmãs, aquilo pega, e pega mesmo. Cuidado. E eu tô falando aqui de Noemi, que era uma figura de autoridade, era matriarca ali da casa, da família, na ausência do marido e dos filhos. Muito cuidado, irmãs, muito cuidado. No trabalho, no emprego, teu chefe, o encarregado, é uma figura de autoridade. Não é bom arrumar problemas com essa classe. Não é bom. Bater de frente. A pessoa está arrumando problemas, abrindo lacunas e brechas para atrair maldições. Tem isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado, viu, irmãs? Muito cuidado. Porque são pessoas, Deus ele não quebra princípios, leis. O nosso Deus, ele é um Deus de princípio. Por isso que a Bíblia manda dizer, honrar teu pai e tua mãe, independente do que eles foram ou do que eles fizeram. São princípios, são figuras de autoridade. Tem acessos no mundo espiritual. E uma palavra lançada pode dificultar muito a vida de uma pessoa. Pode dificultar muito a vida de uma pessoa. Por quê? Uma pessoa que vive em uma situação, até você se dar conta que foi algo falado lá atrás, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo líder que estava ali sobre a sua vida, você já passou muitas dificuldades, já se passaram muito tempo, até você se dar conta daquelas palavras. Então, muito cuidado com pessoas dessa natureza. Seja um líder,
Cuidado, viu? Seja um líder de qualquer religião que for, viu, amada igreja? Seja de qualquer religião que for, de qualquer religião que for, viu? Seja um padre, mas cuidado, cuidado, cuidado. Pastor, pastora, missionário, missionária, cuidado. Não seja bênção na vida dessas pessoas e Deus falou com você que o teu ciclo ali encerrou com aquela pessoa. Você agradece e sai bem na bênção, igual empregos, cuidado com o patrão, patroa. Ele pode falar algo ali no mundo espiritual e dificultar muito a sua vida profissional. Tem isso, viu? Muito cuidado, são mistérios. São mistérios. Mistérios. São mistérios. Mistérios. Seja de que ordem for, de que religião for, ou eu estou citando assim, né, no campo religioso, mas uma matriarca dentro de uma família tem muito peso espiritual, muita experiência. E ali Noemi, se você estiver entendendo o que eu estou falando, coloca aqui, eu estou entendendo, irmã Raquel. Noemi agora ela vai se posicionar, vai se levantar como a matriarca. A matriarca. Mas o poder que uma matriarca tem é muito grande. O poder que uma matriarca tem é muito grande. Uma matriarca é uma mulher muito poderosa, viu? E ela é muito experiente. Ela é muito poderosa, ela é muito experiente porque ela pega no ar, devido à experiência, ela percebe a intenção, ela entende o jogo que está sendo feito. É uma mulher extremamente poderosa, assim como um patriarca. A figura do patriarca é um homem honrado. E o que é um homem honrado, irmã Raquel? É um homem que age nos princípios da integridade. Jó foi um homem honrado. Ele era íntegro, reto. Um homem honrado é um homem que não é carnal. É um homem já amadurecido. É um homem que não se deixa levar pelos impulsos sexuais, carnais. É um homem que já passou dessa fase animalesca de provar para si próprio a sua virilidade, a sua reafirmação, irmã. Isso tudo é carência, viu, amada igreja? Tem isso. Querer se reafirmar com outras meninas, mesmo sendo casado, O homem honrado, ele é totalmente diferente. O poder dele não está nisso, porque é um homem mais experiente, mais maduro. Então, Noemi aqui, ela vai se levantar como uma matriarca. Mas Raquel, eu tô gostando desse assunto de matriarca. Como é que eu posso ser uma matriarca? Bom, você pode ser uma matriarca, primeiro, colocando Deus em primeiro lugar. Segundo, lendo a palavra de Deus. Terceiro, se amando, se respeitando, se cuidando. Só. Desenvolver o lado espiritual, que é o lado espiritual que te faz entender tudo, perceber tudo, e Deus vai ministrando. É mais ou menos o caminho, viu, amada igreja? Mais ou menos o caminho. Que tem várias outras coisas aí envolvidas. Mas vamos voltar para a história sagrada que Deus está falando, Deus está revelando aos nossos corações.
E ela ali, ela vai se levantar como uma matriarca. Os cabelinhos brancos, uma senhorinha, uma jovem senhora. Eu creio que ela era assim uma jovem senhora, irmãs. Não era assim tão idosa, mas também não era tão... Estava ali na média, mas já tinha os cabelinhos brancos, a pele enrugada. Ela se assenta e ela vai fazer uma reunião em família. Vai chamar as duas noras e vai conversar. Olha, eu ouvi dizer que lá na minha terra está tendo pão. E olha a minha situação, eu preciso voltar. Porque aqui não tem mais esperança, expectativa de vida aqui para mim. Irmãs, eu vou falar aqui para vocês, coisa linda é quando você volta do lugar onde você jamais deveria ter saído. Coisa linda é quando você volta do lugar onde você jamais deveria ter saído. Não saia. Mas se você saiu, dá tempo de você voltar. Como filho pródigo. E ela precisou voltar. E outra coisa, irmãs, quando você sai de um lugar que não é a vontade de Deus, que Deus não te determinou para aquilo, mas nada vai fluir naquele lugar, nada vai fluir naquele ministério, nada vai fluir. Não dá certo. Não dá certo. Não flui. Porque algo lá atrás ficou mal resolvido. Tá igual a história de Jacó com Esaú. Jacó teve que voltar para resolver a situação. Chega um momento, um limiar na vida humana, pode passar o tempo que for, irmãs, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas chega um ponto ali que é necessário ali um ajuste. É necessário ali um ajuste. E eu vou ser mais profunda ainda, a pessoa não desce a sepultura enquanto a situação não for resolvida. Enquanto não houver um alinhamento, um estreitamento ali, uma reparação, uma retratação, não vai embora. Isso é muito sério, irmãs. Isso é muito sério. Você olha às vezes o exemplo de pessoas, né, que às vezes estão hospitalizadas e o pai fala assim, vamos supor que é o pai ou a mãe ou algum parente, né, um irmão, tá lá no hospital já e não falece. Aí a pessoa consegue falar, não, eu quero ver fulano. Mas enquanto fulano não chega, a pessoa não falece. Quem já ouviu um caso assim, irmãs? A pessoa tá ali, porque ali há um alinhamento. Ali há um alinhamento ali. A pessoa, bom, agora eu já posso ser recolhido. Isso foi com Simeão, né? Simeão era um crente, um cristão. E ele vai falar assim, quando ele segurou Jesus, que ele foi apresentar Jesus, ele falou, Senhor, me despede agora em paz, porque os meus olhos já viram o Rei, o Salvador. E ele morreu mesmo. Simeão, pode me despedir, Senhor. Então são situações, irmãs, são mistérios da vida. E a Bíblia agora vai dizer... que ela vai voltar. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E é necessário, não no caso de Noemi, né? Porque Noemi ela saiu por conta do marido. Eu creio que por ela, agora sou eu que estou falando, ela nem iria sair, mas em obediência ao marido, ela teve que ir. Mas, irmãs,
Quando você sai de um lugar e você precisa voltar, a vergonha é muito grande. E ali Deus trata inclusive com o nosso caráter. De engolir o orgulho, de engolir o orgulho. E isso é muito sério. E ali ela fez aquela reunião em família. Eu vou sair, eu vou voltar para minha terra. Aí a Bíblia vai dizer que órfã, Noemi vai dar uma ordem, ó, vocês seguem aí a vida de vocês. Vocês são novos, vocês são jovens. Eu já estou idosa, eu não tenho como ter filhos. Vocês são novas, vocês são jovens, eu não tenho como ter filhos. Ainda que eu tivesse filhos, não ia nem dar tempo de crescer e vocês se casarem. Então vocês voltem aí para casa de vocês. Ela falou assim, vocês voltem aí para casa de vocês, porque não tem mais condição. Eu vou voltar. A órfã, ela volta para a família. Volta para a sua vida. Volta para as suas origens. Volta para a sua casa. A órfã, ela até chora. Ela sente, ela chora, ela até sente. É a tipologia daquelas pessoas que gostam, mas não amam. Que é até bom, é legal, mas não ama, não fica. E órfão voltou para sua velha vida, para as velhas práticas. E Ruth não. Ruth agora vai se posicionar. Ruth é a tipologia da pessoa que é leal. Ruth é a tipologia que está com você, seja de que forma que for. Ruth é a tipologia de pessoas que gostam de você, que está com você pela tua essência e não por aquilo que você pode proporcionar ou oferecer. Ruth é a tipologia de uma pessoa leal, íntegra, sincera, de caráter. Porque Ruth, ela poderia ter voltado para a vida dela, ter pensado em si. Ter pensado em si. Ruth poderia ter pensado em si, mas ela não pensou. Ela pensou na senhorinha. Ela pensou na senhorinha. E ali, irmãs, a Ruth vai falar: não me enche para que te deixe e me obrigue a não seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. E tem tantas verdades aqui nesse versículo, irmãs. E a verdade espiritual era que Ruth estava rompendo com toda a sua linhagem de maldições por conta de uma decisão. E tem pessoas aqui nesse vídeo que estão passando por uma situação de maldições. Ruth não estava apenas rompendo geograficamente, mas Ruth estava rompendo espiritualmente com a sua descendência que vivia e fora gerada debaixo de maldições.
Ruth, ela estava rompendo, porque ela falou, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela estava rompendo com todos os deuses idólatras. Ela fora gerada debaixo de uma maldição, porque esse povo era amaldiçoado. Ela estava rompendo com isso por conta de uma atitude. Assim como a atitude ela tem o poder de atrair a bênção de Deus para a nossa vida, olha que profundo isso. Existem atitudes que têm o poder de trazer maldições para a nossa vida. Existem atitudes que abrem portais no mundo espiritual, brechas e ilegalidades no mundo espiritual, que trazem maldições para a vida de uma pessoa. Ela estava rompendo geograficamente e espiritualmente. Por isso também que ela foi tremendamente abençoada. Primeiro, devido a uma atitude de lealdade com aquela senhorinha, que não tinha nada para oferecer. Olha como é que Deus olha a atitude do nosso coração. E ali, irmãs, ela estava rompendo. E aqui eu encerro esse vídeo, irmãs. Nós precisamos romper com linhagens dos nossos antepassados, com situações ancestrais do nosso passado, da nossa família, de um legado. Nós achamos, e eu também achei isso, irmãs. Uma das coisas que mais o inimigo ele atua é na ignorância, porque ele sabe que você não sabendo, ele te domina, ele te manobra e ele te mantém preso, escravizado, escravizada. E ali a Bíblia vai dizer que ela rompeu. E muitas das vezes nós precisamos romper. E nós achamos que pelo fato, eu também achei isso, pelo fato de ter aceitado Jesus, acabou tudo. E justificamos às vezes, irmãs, com a palavra de Deus. Irmãs, que ignorância. Não, o sangue de Jesus já me lavou, já foi lançado no mar do esquecimento. Não, irmãs. A própria Bíblia vai dizer, nós precisamos fazer uma oração de renúncia, quebrando todos os pactos, todas as maldições, todas as rezas, todos os encantamentos, toda a idolatria que os nossos antepassados fizeram, tiveram, alianças, porque isso, irmãs, vem carregando e entra, irmãs, na nossa vida, irmãs, na linhagem, devido ao pecado praticado pelos nossos pais. Mas, Raquel, eu vou ler para você alguns textos aqui. Êxodo 20. Nós achamos, eu também achava. E acabou tudo, acabou não, irmãs. Fica. Você nasce, você fica bem até ali um determinado caminho. Fica bem ali até um determinado. Daqui a pouco. Mas Deus, ele quebra, viu? Êxodo 20, versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, Deus zeloso. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus, ele visita, ele quebra. E eu creio que Deus vai quebrar toda a maldição na tua vida. Quando você olha para Neemias, no capítulo de número 1, irmãs, ele vai fazer orações quebrando também todas as maldições de juízo
dos seus antepassados. Olha aqui, ó, Neemias capítulo 1. Estive orando e jejuando ao Deus dos céus e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença pelos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai temos pecado. E ali ele começa a fazer a oração, irmãos. Você olha também em Josafá, quando ele frente ali aquele grande desafio dos moabitas, dos amonitas, mas ele vai fazer orações dos antepassados também, mas quebrando. Às vezes você olha uma família que ninguém é casado, ninguém se casou. As irmãs, todo mundo se separou, tua mãe se separou, tua avó se separou, tua mãe se separou. As tuas irmãs, estou citando aqui um exemplo, hipoteticamente, viu, irmãs? Aí você olha para você, você já teve o primeiro casamento, você se separou. Aí Deus começa a iluminar, não, minha filha, mãe, isso é uma maldição, algo que precisa ser quebrado. E tantas orações, irmãs, como Daniel também, ele fez a oração pedindo perdão a Deus pelo pecado dos seus antepassados, de idolatria, de encantamento, de evocações malignas, rezas, coisas dessa natureza que foram evocadas pelos nossos antepassados, trabalhos de feitiçaria, irmãs, às vezes um avô, um tataravô, às vezes uma maldição de uma doença, irmãs. A Ruth, ela estava rompendo com tudo isso. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu quero profetizar você que está aqui até agora nesse vídeo, que a tua vida está mudando hoje. A tua vida está mudando hoje. Isso é muito sério, irmãos. Você pode fazer orações. Senhor, eu renuncio todos os pactos feitos. Eu renuncio. E ali você vai falando o que você for lembrando. Eu não sei, Senhor, o que foi feito pelos meus antepassados, mas visita e quebra, como diz a tua palavra. Você vai falar isso. E fala: Satanás, inimigo, eu não gosto nem de falar, irmãs, mas você tem que verbalizar. Você precisa falar para o mundo espiritual. Você precisa proferir e falar. Você não tem mais legalidade na minha vida e na minha descendência. Fala isso. Nem na minha descendência. A minha descendência é abençoada. Se possível, unge os seus filhos, se unge. Amém, irmãs? Quero encerrar aqui essa palavra. Todo pacto antepassado já foi quebrado e anulado na minha vida e na tua vida. Amém? Para que ela possa ir a Belém e ter a vida transformada. Antes disso, ela precisou romper com os deuses pagãos, com toda uma linhagem que fora gerada debaixo de uma maldição, que foram os moabitas. Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Tem muitas autoridades que falam sobre isso. Siga essas pessoas, viu? Autoridades aqui mesmo no YouTube que falam sobre isso. E você pode renunciar. E não seja como a irmã Raquel. No início, quando eu fui despertada para isso, eu até discuti com a pessoa. Discuti não, fui firme. Eu falei, não, mas isso não pode. Irmãs, na minha ignorância, nós achamos que aceitou Jesus, levantou a mão, tá tudo certo. Às vezes existe caráter que precisa ser transformado. Ensinamentos, sentar para aprender com quem sabe.
e uma série de outras coisas, viu? Que Deus te abençoe, fica na paz.